Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhe disse: não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nessa noite de vigília, que a igreja nos ensina que é a vigília de todas as vigílias. Nós passamos esse tempo todo meditando a palavra de Deus no Antigo Testamento, até chegarmos ao Novo, aonde nós nos deparamos com essas mulheres, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e Salomé, que já ali, bem de madrugada, elas foram para o túmulo, aonde Jesus foi colocado. E lá elas se depararam com uma situação que elas não esperavam. Primeiro que elas vinham se perguntando como é que nós vamos mover aquela pedra. Então quando elas chegam, a pedra está movida. De repente veio um anjo lá, que estava ali também. E ele diz para elas não ficarem assustadas. Elas viram que lá dentro do túmulo não tinha mais ninguém. E os anjos dizem: vocês procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Essa palavra, ele ressuscitou, não está aqui. Isso tem um significado muito grande, muito forte para todos nós católicos. Como é que aquele homem, o homem das dores que eu falava ontem para vocês, que passou por todo aquele processo, de dor, de sofrimento,
Lembremos que eu falei, né, que lá no Monte das Oliveiras, o sofrimento dele foi tão grande naquele momento, o abatimento dele foi tão grande, diante de todo o peso do pecado de todos os homens, desde Adão e Eva, eu dizia, né, até aquele último que virá, vai nascer antes da sua vinda, aquele peso ficou todo sobre as costas dele, ao ponto dele suar sangue, e depois todo o sofrimento dele, e a última palavra dele foi essa: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele morreu. Olha, ele morreu. Agora as mulheres vão cedo lá no túmulo, o túmulo está vazio, e o anjo diz que ele ressuscitou. Como? Como se deu isso? E qual o significado para nós disso? Então nós vamos lá para o Antigo Testamento para nós entendermos o que está acontecendo para nós, porque isso é fonte de muita esperança para nós. Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou lá no paraíso, no jardim do Éden, Éden, que quer dizer o lugar da felicidade, Deus colocou aquela condição que todos nós lembramos, né? Olha, desfrutem de tudo, se alegrem aqui no jardim do Éden, no jardim da felicidade, sejam felizes aqui, mas eu coloco uma condição para vocês: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Jesus morre, Adão e Eva acabam desobedecendo, comem do fruto da árvore, e a morte que não existia passou a existir a partir daquele momento. E aí o que foi que aconteceu? Eles estavam no jardim do Éden, eles não iriam morrer, porque foram criados, nós fomos criados para a eternidade, nós não fomos criados para morrer, então nós não deveríamos morrer. Quando eles morrem, o que é que acontece? Eles são expulsos do jardim do Éden, e Deus coloca os anjos ali com a espada flamejante, dizendo que ninguém podia mais entrar. Olha, ninguém podia mais entrar no lugar da felicidade. Agora saiu do lugar da felicidade e veio para o lugar da infelicidade. E nós vemos que a partir daí, né, Eva começou a ter os filhos e tudo mais, e o mundo, as pessoas foram se multiplicando. Aí agora vem a pergunta: o homem que tinha uma vida que era eterna, ou seja, no paraíso eles não morriam, agora eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, a morte entra e os homens passam a morrer. Os filhos de Eva foram morrendo, Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, Isaías morreu. Agora fica a pergunta: foram para onde? Depois que esse povo todo do Antigo Testamento morreu, tanto os bons como os maus foram para onde? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta, porque olha, para o céu não foram, porque para entrar no céu precisaria que Jesus morresse primeiro, para as portas do céu abrir. Então esse povo todo foi para um lugar chamado Sheol.
Todos aqueles que morriam, essa era a concepção que o judeu tinha, iam todos para o Sheol, todos os bons como os maus. Lembremos que na profissão de fé nossa, nós falamos que Jesus desceu à mansão dos mortos. A mansão dos mortos é esse lugar, o Sheol, que dá-se o nome também de inferno, mas não o inferno enquanto o inferno, o lugar de sofrimento eterno, porque todos aqueles que foram para esse lugar chamado Sheol ficaram aguardando o Messias que iria tirá-los de lá, para levar para onde? Para o céu. Então, quando Jesus, naquela noite da sexta-feira da paixão, ele dá o seu último suspiro. Você vê que ele passa por todo aquele sofrimento, e naquele sofrimento tem um momento de abatimento de Jesus, que ele fala assim: Pai, por que me abandonastes, né? Aqui na quarta leitura do livro de Isaías, no capítulo, que é Isaías 54, versículo 7. Aqui diz assim: por um breve instante eu te abandonei. Jesus sentiu-se totalmente abandonado. O sofrimento dele foi um sofrimento de abandono. Olha, eu estou dizendo que ele sentiu-se, ele não foi abandonado. Você vê que hoje a gente usa muito essa questão dos sentimentos, né? Eu senti isso, eu senti aquilo, mas não significa que o que você está sentindo seja o real. Então Jesus, ele se sentiu abandonado, mas o Pai não abandona. A Trindade está sempre ali, a Trindade sofre junto. Aí aqui diz assim, né? Por um breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. Então Jesus sente-se o abandono, o sofrimento, porque ele se torna pecador, embora ele não seja, ele assume o pecado de todos. Então ele se sente tão pecador, o peso do pecado nosso, de toda a humanidade, desde Adão até o último, que pesa sobre as costas dele, é um peso tão grande, é um sentimento tão grande, que ele acaba se sentindo abandonado, porque assim, quando nós pecamos, Deus se afasta. Por isso que nós precisamos evitar de cair no pecado mortal, porque quando nós caímos no pecado mortal, Deus se afasta. Nós perdemos a graça, nós perdemos o convívio com Deus. Então, naquele momento é assim que Jesus se sente. Aí Jesus morre. Ele tinha que passar por isso que, por aquelas coisas, por essa morte que Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou, Isaías, Baruque, como nós vimos ali, as mulheres do Antigo Testamento, como Sara, Raquel, esses homens e mulheres justos, e que morrem e vão para essa mansão. É uma parada. Até mesmo a palavra mansão, ela tem esse sentido, né? Aquele lugar aonde as pessoas, elas vão peregrinando, elas vão andando, aí não tem a tal pousada,
é essa mansão. A pessoa para, ela não tem mais para onde ir, ela fica ali. Então, todas aquelas pessoas foram privadas agora de ir a Deus. Elas não podiam dar mais o outro passo, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então, quando Jesus morre, aí ele desce. Foi isso que aconteceu durante todo esse dia que nós estávamos, enquanto nós estávamos esperando ele ressuscitar. Ele foi para lá, pregar para os mortos, os que estavam no Sheol, os do Antigo Testamento, os justos. Ele foi lá para tirar os justos do Sheol, para transportá-lo agora para o céu, para a eternidade no céu, para estar agora com Deus lá no céu. Aí veja, estávamos no paraíso terrestre, pisamos na bola, Deus nos tirou de lá, passamos a vagar nesse mundo com uma vida passageira, já não era mais uma vida eterna, mas passageira. É por isso que nós vamos vendo um e outro morrendo e iam para o Sheol. Agora Jesus vai lá para tirá-los. Abraão, Isaac, Jacó, eles estavam esperando. Imagina, 2000 anos esperando que Jesus fosse lá. E agora é transportado para onde? Para a eternidade, para o céu. Os santos do Antigo Testamento. E a partir daí vão surgindo os outros santos já do Novo Testamento. Aqueles que dão sua vida por Jesus. Aqueles que viviam longe de Deus e que foram batizados, como São Paulo está dizendo hoje, também aqui na carta aos Romanos, né? Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado do morto, não morre mais. Olha, aquele Cristo que morreu lá e que agora eles vão e entram, olham no túmulo, e o túmulo não contém mais ele não está mais ali. Mas vejam que até agora eles ainda não viram Jesus. Eles só ouviram os anjos dizer, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Mas elas no caso aqui, ainda não viram Jesus e nem outro. Eles só estão acreditando naquilo que os apóstolos, naquilo que os anjos estão dizendo. Ele ressuscitou. Ou seja, Jesus venceu, matou a morte. Quem rezou a liturgia das horas hoje, a primeira antífona das vésperas, aí a Zina está até lá confirmando, né, que rezou, e a primeira antífona diz assim: ele matou a morte e destruiu o inferno. Matou a morte e destruiu o Sheol. Agora ninguém vai mais ficar no Sheol. Não se morre mais e vai para o Sheol. Vai para Deus. Mas lembremos, quem é que foi? Os justos. Lá no Sheol estavam os bons e os maus. Mas Jesus foi lá tirar os justos, para mostrar assim, os injustos, aqueles que não vivem com Deus, vão ficar no inferno. E aqueles que são de Deus, aqueles que morreram com Cristo, porque Cristo não morre mais. Aqueles que são batizados em Cristo não morrerão mais. Mas aí vocês podem dizer assim, mas Padre José Augusto, olha que nesse tempo que nós estamos agora, quanta gente morrendo. Nesse mundo, esse mundo
nós passamos por ele. Nós precisamos entender que nesse mundo a nossa vida é passageira. Nesse mundo nós não vamos permanecer eternamente neste mundo. Por mais que nós façamos isso e façamos aquilo, a nossa vida nesse mundo é passageira. Aqueles que morrem com Cristo, aí eu vou dizer diferente, porque assim fica melhor para nós entendermos. Essa morte que nós vemos, vamos tirar o nome dela de morte, porque Jesus já matou. Ela foi destruída. Então, isso que nós damos o nome de morte, não é morte, é passagem. A Páscoa, o povo que passou da escravidão do faraó, da escravidão de Satanás, para viver livre em Cristo. Nós que fomos batizados, nós não morremos mais, nós passamos desta vida para outra. Então nós precisamos sempre entender, quando uma pessoa morre, ela passa, é uma passagem, porque a morte já foi vencida, é uma passagem. Só que todos, tanto os justos como os injustos, aqueles que estão com Deus e aqueles que não estão com Deus, vai fazer essa passagem. Todos vão fazer essa passagem. Agora, os que morrem em Cristo, faz a passagem e vai para Ele. E aquele que morre sem Ele, faz a passagem e vai para o inferno. Então aqueles que estão em Cristo não morrem mais. Só que a vida no inferno é como se fosse uma vida de morte, porque é uma vida de muito sofrimento. Só que é um sofrimento eterno. Aquele que morre em Cristo, ele faz a passagem e ele entra na felicidade, na plenitude da felicidade. Não morre, não tem esse sentimento de morte. Ele tem esse sentimento de alegria, de felicidade eterna, convívio com Deus para sempre. Isso é a ressurreição. É isso que nós estamos celebrando hoje. Agora, quando nós, católicos, nós compreendemos que a morte é apenas uma passagem desta vida que é passageira para a eternidade junto com Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos percebendo que esse mundo, ele não nos proporciona, ele não nos dá essa felicidade que nós desejaríamos. Nós queremos até ser felizes aqui, mas podem observar, cada um na sua prática, pode observar, se não é verdade o que eu estou falando. A gente busca a felicidade nesse mundo, nós queremos a felicidade nesse mundo, mas nós nunca temos ela por completa. O cara pensa que ele vai ser feliz quando casar, aí o rapaz pensa que ele vai ser feliz como padre, a outra pensa que vai ser feliz como freira, e assim por diante. O outro pensa que vai ser feliz quando ele mudar de uma cidade para outra. Para nós aqui da comunidade, tem gente que acha que vai ser feliz quando mudar de missão. Eu mudar de missão, eu vou ser feliz. Que acha que onde eu estou, não sou tão feliz assim. E você já observou? Muda de missão. Aí vem o casamento, aí começa a perceber as tribulações próprias do casamento. Tem muitas tribulações no casamento.
Se eu chamar o Rivelino e a Patrícia, se eu chamar o Rubens e a Tânia, o Alex e a Andréia, o Wallace e a Verônica e assim por diante, Valéria, né? Eu já ia dizer que hoje eu não errei, mas tinha que errar. Eu sempre erro o nome de alguém. Vocês vão ouvir, eles vão dizer assim: olha, eu estou muito feliz no meu casamento, mas olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Olha, quando vieram as crianças, aí não sei o que, aí quando nós estávamos, nós dois, era assim, aí surgiu isso aqui, aí é assim. Aí o outro pensa que ele vai ser feliz lá com aquele trabalho, né? Aí arruma um emprego, aí começam as tribulações lá dentro do trabalho. Aí o seminarista: não, vou ser feliz quando eu for padre. Aí ele já vai treinando: eu quero ser padre igual aquele padre de lá. Ele vai quando se ordena, aí depois ele começa, aí vem as provações. Esse mundo não traz felicidade. Deus nos dá momentos de felicidade, mas plena felicidade nós não teremos. É um engano. Então, como nós não vimos a eternidade, nós não vimos o céu, nós nem vimos as pessoas lá felizes, como diz lá na Bahia, felizes da Silva. Não sei porque que feliz da Silva, mas é feliz, para dizer assim que é felicíssimo. Como nós não vimos, então nós ficamos apegados a esse mundo, e aí nós ficamos até com medo de fazer a passagem na hora que Deus nos chama. Por isso que quando nós lemos a vida dos santos, nós vamos ver os santos, eles felizes da Silva, na hora que eles vão fazer a passagem. Imagina, Santo Irineu, quando ele estava vindo lá de Antioquia para Roma para ser morto, ele estava vindo para ser morto. Aí ele era bispo. Quando ele ia parando nas comunidades, o pessoal tentava protegê-lo. Ele disse: não me protejam, deixa eu ir, eu estou ansioso para quando eu chegar lá em Roma, ser devorado pelas feras, com os dentes, elas vão chegar e vão me pegar e vão me devorar. Olha só, estou doido por esse momento. Por favor, me deixem ir, deixem-me. Olha só, se fosse eu estaria dizendo: me segura, me leva para um lugar, esconda-me. Não, porque ele sabia que as feras só iriam ajudá-lo a fazer a passagem. Na hora que o leão avançasse, talvez no pescoço dele, e apertasse e ele morresse ali, ele ia dizer: obrigado, leão, e passou para a plenitude da felicidade com Deus. É isso que nós estamos celebrando hoje com a Páscoa. A ressurreição de Jesus para nós tem que ter esse sentido. Aí veja, se um católico que tem consciência de que a nossa vida é passageira e que nós iremos de uma forma ou de outra, imagine, meu irmão, que consolo. Eu estou falando para o católico que entendeu. Quando ele recebe a notícia assim: positivo, Covid. Era para os católicos dizerem assim: Deus já está me chamando, agora eu só tenho que esperar um pouco. Aí era para chamar a família, meus filhos, todo mundo. Aí nós temos o apego ao filho, nós temos o apego ao esposo, nós temos apego. Olha, tudo indica que eu estou indo. Eu não sei ainda se vou ou não. Tudo indica que eu estou indo. Então, olha, caprichem aí, fiquem aí mais um pouco, que depois nós nos encontraremos lá.
Quando o médico chegasse e dissesse: olha, resta pouco tempo para você, era para o católico dizer assim: viva Deus, que maravilha. Deixa eu acertar o microfone. Viva Deus! Estou indo para viver com o meu Deus. Foi isso que uma freira que estava contando para mim, né? Que uma irmã dela, freira, né? Irmã dela da comunidade, ela estava com um câncer. E quando o médico falou que o câncer dela estava avançadíssimo e que restava pouco tempo para ela, ela se alegrou. Ela entendeu o que é a vida eterna. Ela entendeu que ela estava prestes a passar de uma vida passageira para uma vida eterna, aonde a morte não existirá mais. Para ela era apenas uma passagem. Aí o que foi que aconteceu? O pessoal começou a rezar, ela ficou boa. Ela ficou triste porque ficou boa. Vocês conseguem entender como é que pode uma pessoa que está prestes a morrer, está com câncer avançado, o médico disse: resta pouco tempo para você. Então ela se alegra porque ela: vou encontrar o meu esposo que eu vivi para ele agora, e agora eu vou estar com ele. E de repente ela começa a se recuperar, e quando o médico diz: olha, você, graças a Deus, você está recuperada, pode voltar para casa, ela fica triste. Não é o contrário que nós vivemos? Se estamos doentes, se fala assim, nós nos entristecemos com a doença, porque não, eu quero ficar aqui. Ela não, ela se entristece porque o tempo que ela achou que estava diminuindo para ela, agora aumentou de novo para ela ficar aqui. Essa parada é para você fazer silêncio, ou para você meditar no coração. Eu pergunto: a ressurreição para você tem que sentido? Porque amanhã, né, o pessoal vai começar a mandar as mensagens, né? Cristo ressuscitou, aleluia, Ele, né? Ele. Ninguém quer ressuscitar agora não. É Ele. Todo mundo feliz: oba, Ele morreu, mas ressuscitou. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou. Mas vai chegar um dia que vão dizer assim: Padre José Augusto ressuscitou. Eu termino essa homilia dizendo assim para vocês, meus irmãos: Cristo, sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivo para Deus em Jesus Cristo. Você se alegra com a ressurreição? Eu sei que você se alegra. Mas se hoje fosse o seu dia de ir, você se alegraria ou se entristeceria? Você iria dizer para Deus: me leva? Ou você iria dizer para Deus: deixa eu ficar aqui, eu quero ficar aqui? Se você ainda está naquele nível que diz assim: eu não quero ir agora, eu quero ficar aqui, comemorar a Páscoa para você ainda não é a verdadeira comemoração.
você nem deveria comemorar a Páscoa. Agora, se você dissesse assim, olha, você só tem um dia de vida, amanhã você vai, e você dissesse assim, graças a Deus, você entendeu, aí você realmente celebrou a Páscoa. Porque Deus nos tira de uma vida passageira para uma vida eterna, e não existe felicidade maior do que essa, viver com Deus. Termino com as palavras de Santa Teresinha: o ladrão vem me buscar. Irmãs, o ladrão já vem me buscar. Santa Teresa dos Andes, que era uma outra carmelita, ela de repente estava lá diante da imagem de Nossa Senhora rezando. Olha o que é entender o que é a ressurreição, né? De repente ela sai, ela entrou em êxtase, né? Aí ela sai e vai conversar com o diretor espiritual dela e diz assim para o diretor: meu pai, como é que uma carmelita morre? Aí o diretor pergunta: mas por que você está perguntando isso? Porque eu acho que eu vou morrer, está chegando a minha hora. Ele acaba, não pensa nessas coisas, não pensa nisso. Aí ela vai em busca da madre e diz para a madre: madre, como é que uma carmelita morre? Aí a madre diz assim: quando a carmelita começa a entrar na agonia, todas as carmelitas ficam em volta da cama e vai rezando as orações, reza-se o creio, os sinos vão tocando até o momento em que ela dá o último suspiro. Aí ela estava me parece que foi o tifo que ela pegou, e ela começou a entrar no processo. E na hora que ela estava prestes a morrer ali na agonia, ela levanta a cabeça, enxerga a Virgem Maria e depois ela entrega o Espírito. Aí ela não foi mais para a mansão dos mortos, ela foi para a mansão dos vivos. E é assim que acontecerá um dia conosco, com a graça de Deus. Então, sendo agora, sendo daqui a 100 anos, ou sendo daqui a 10 anos, vamos ser santos. Para quando chegar a hora, nós simplesmente fechar os nossos olhos e quando abrirmos, vamos nos deparar com Deus. E aí quando nós estivermos lá, nós vamos dizer: poxa, Senhor, por que o Senhor demorou tanto para me transportar para esse lugar tão maravilhoso? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.